Muito bem, meus irmãos queridos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno e bondoso Deus. Estamos aqui para mais uma aula do nosso discipulado. Nós tivemos algumas aulas, eu creio que você está acompanhando, você tem aí estudado, e estamos retomando, as nossas sequências de aula. Nós vimos na aula anterior sobre a Bíblia, a sua importância, que ela é para cada um de nós. E hoje vamos estudar a lição 5, que é a lição do nosso material, que é como estudar a Bíblia. Como estudar a Bíblia. Nós vimos já que a Bíblia é extremamente importante, que a Bíblia é formada por 66 livros, a sua formação, e você também, creio eu, leu todo o material, preencheu os campinhos que estavam em branco, que é importante para você aprender e exercitar também as nossas aulas. E vamos aprender hoje como estudar a palavra de Deus. Como ela é fundamental e importante em nossa vida, é a nossa regra de fé e prática, estudar a Bíblia é algo essencial para a vida do cristão. E principalmente daquele que nasceu de novo, aquele que está crescendo na fé, aquele que está começando os seus passos, ou que quer realmente assumir o compromisso do batismo, professando sua fé em Jesus. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e para isso eu preciso conhecê-la. E para conhecê-la, é importante eu entender como eu devo estudá-la. Porque não é somente você abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Não, não é assim. Tá? Claro que é importante você ler. Isso tem a ver com a sua leitura diária. Você pode ler capítulos, tem pessoas que leem aí livros, talvez em poucos dias. Você, com certeza, o ideal do cristão é ler a Bíblia todos os dias. Mas quando se fala de um estudo da palavra de Deus, está falando de algo mais profundo, algo mais sistemático, algo que deve ser feito com toda dedicação, com cuidados, é claro, e com toda dedicação, para que você possa, assim, aprender mais da palavra de Deus e, com certeza, estar aí crescendo no conhecimento, Aqui diz começando a vida cristã, que é o nosso tema do nosso discipulado. Quando nós falamos de estudar a Bíblia, ela nos ajuda a crescer, a nos fortalecer, para que possamos vencer as dificuldades que a vida cristã assim proporciona. Tá bom? Vamos orar ao Senhor agora nesse instante, depois estaremos dando sequência à nossa aula. Oremos. Ó Pai, graças te damos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, o Senhor é nossa alegria e nossa paz. Ó Deus, dê sabedoria aos altos céus, para que possamos aprender mais como poder manusear melhor tua palavra, estarmos tratando ela com carinho, e que possamos, Pai, aplicar em nosso viver para que possamos ser bem-sucedidos e possamos realmente te agradar acima de tudo. Toma, Pai, nossas vidas nas suas mãos, abençoa todos aqueles que estão assistindo, que estão acompanhando essas aulas, que eles possam realmente crescer e fortalecer na graça. Em nome de Jesus. Amém. Dando sequência ao nosso estudo, eu vou ler alguns textos bíblicos que reforçam a ideia e a questão bíblica de examinarmos as Escrituras, de estudarmos com profundidade a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês, um deles está lá em João capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Outro texto, João 5,39, também diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, são dois textos em João que nós lemos, que falam da importância da palavra de Deus. Outro texto fundamental é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, são textos que falam da importância da palavra do Senhor.
né? Qual a importância que ela tem baseado nesses textos que nós acabamos de ler. O primeiro texto que nós lemos, João 5, versículo 24, vai falar que a Bíblia ela é necessária, ela é importante, e nela nós encontramos a salvação. Tudo aquilo que nós necessitamos para a salvação, nós encontramos na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que ele fala aqui, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não basta somente ler. Falar, pastor, eu vou ser salvo porque eu leio a Bíblia todos os dias, já li a Bíblia de capa a capa por diversas vezes, sempre estou lendo, conheço a palavra. Não. Isso não é assim que você vai ser salvo. Nós já estudamos sobre a importância e por que é preciso de Jesus. Nas primeiras aulas você deve ter aprendido que nós somos pecadores e carecemos de restauração, de uma nova vida, e Jesus é o único que pode nos dar esta vida eterna. Muitas pessoas no mundo conhecem a Bíblia profundamente. Você vai encontrar pessoas, você no seu viver cristão, você vai encontrar pessoas que conhecem a Bíblia muito bem, melhor que muitas pessoas da igreja. Conhece textos da Bíblia, conhece personagens da Bíblia, conhece lições que a Bíblia oferece. Mas são pessoas que não têm compromisso com a Bíblia. Porque aqui diz nesse texto, quem ouve a minha palavra, e um outro fator importante que Jesus fala aqui, e crê naquele que me enviou. Então, acima de tudo, o estudo da palavra de Deus envolve crer na palavra de Deus. Crer em Deus de todo o seu coração. A Bíblia nos ensina, em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é um presente dado por Deus, mas há um fator importantíssimo, né? Realmente receber no meu coração, crer no meu coração. Então, pela graça eu sou salvo mediante a fé. Então, a fé é necessária. O crer é necessário para assim nós aprendemos mais a palavra de Deus. Porque se eu ler a Bíblia por ler, ou porque talvez eu tenha uma certa obrigação, ou quero conhecer tal, bater alguma meta na minha vida, eu estou lendo e estudando superficialmente. Então é importante eu ler e estudar, crendo, principalmente na palavra de Deus, e aplicando a Bíblia em nossa vida. Tá? Essa lição que nós estamos falando, a lição número 5, que nós estamos aqui estudando no dia de hoje, eu quero fazer em 2 etapas. Tá? Eu não vou terminá-la toda aqui como eu fiz com outras aulas. Eu quero fazê-la em 2 etapas, porque você vai ver o ponto 1, 2, 3, né? São pontos importantes que estaremos vendo hoje. O último ponto, ponto 4, o ponto 4, é um ponto mais técnico porque eu tentarei abordar melhor, né, a palavra de Deus. Então, aqui no ponto 4, se você ler aí na sua página, na página 24 da sua revista de estudo do discipulado, vai mostrar aqui alguns passos importantes para você ter um bom estudo da palavra de Deus. Então, há alguns passos, e é importante na próxima aula nós vemos esses passos de maneira calma, objetiva, para que você poder entender melhor. Isso leva um certo tempo. Tá? Então, nós não estaremos vendo nessa aula hoje. Vamos ver o ponto 1, 2 e 3. Tá? Então, voltando para esses textos que nós lemos, então o primeiro versículo que nós lemos, João 5, 24, nos dá, né, primeiro, a certeza da salvação, que nós temos, vamos falar um pouco isso numa aula específica, né, se eu posso ter certeza da minha salvação, tá? Então, nós vamos estar estudando sobre isso, tá bom? Então, ou seja, me explica que a Bíblia é necessária para aprender mais e ser salvo, tá? Sobre Deus. Segundo texto que nós lemos, está lá também em João capítulo 5, versículo 39, que é: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse texto, se você ler a princípio, parece ser uma ordem de Jesus. Examine as Escrituras. É claro que é uma ordem. Podemos também entender assim que o nosso dever como cristãos é examinar as Escrituras e aprender mais da palavra de Deus. É o nosso dever como cristão. Porém, esse texto aqui, Jesus está conversando com os fariseus,
dizendo o seguinte: olha, vocês estão examinando as Escrituras da maneira errada. Vocês estão examinando, procurando, né, julgando ter a vida eterna nelas, mas vocês não estão me conhecendo nas Escrituras Sagradas. Porque os fariseus não creram em Jesus. Eles queriam, de um ponto ou outro, contradizer Jesus, ou de um ponto ou outro, né, colocaram aí numa cilada, e mostrar para o povo que Jesus era um homem mentiroso, sendo que ele é quem é o autor da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus revelada, que se tornou carne e habitou entre nós. Então aqui ele fala para os fariseus: vocês estão examinando as Escrituras porque julgam ter a vida eterna. Mas essa Escritura que vocês estão examinando, a mesma Bíblia que os fariseus tinham na mão, é a Bíblia que Jesus Cristo conhecia e profundamente, que tinha na mão também. Essas Escrituras testificam de mim. Então, quando você vai ler a palavra de Deus, é importante, você que está estudando a palavra de Deus, entender que nós filtramos, né, a palavra de Deus por Jesus. Sem Jesus, a Bíblia perde todo sentido. Tanto é que ele fala que vocês estão examinando pelo seu próprio interesse. Mas são elas que testificam da minha pessoa. Então, Jesus é necessário para entendermos a palavra de Deus. Se você tirar Jesus da Bíblia, ela perde sentido. Porque desde Gênesis nós vamos falar sobre Jesus. O Antigo Testamento, e nessa ocasião, quando Jesus Cristo fala com os fariseus, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, só tinha o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento você não encontra uma palavra escrita Jesus. Você encontra profecias, você encontra indicações que ele viria. Até que nós vemos lá em Isaías, falando sobre o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né, que o nome que colocaria no menininho, seria que iria nascer, seria Emanuel, que quer dizer, traduzido para o português, Deus conosco, porque Jesus é o próprio Deus que veio habitar na terra. Então a Bíblia toda falava e apontava sobre Jesus. Tá? Então ele mostra como é necessário estudarmos a Bíblia para aprendermos mais sobre Cristo. Tá? E o outro texto que eu li está lá em 2 Timóteo 3,16, eu vou ler para vocês novamente, que é um texto muito importante, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, é muito importante. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, meu amado irmão, aqui não está falando só uma parte da Escritura, só o livro de Salmos, só os Evangelhos, ou os livros que nós mais nos identificamos. Não. Toda Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. O que quer dizer inspirada por Deus? Deus é o autor da Bíblia. Deus usou homens e falou ao coração deles. E Deus falou a esses homens e eles relataram nas Sagradas Escrituras o que Deus queria assim dizer para nós. Então a Bíblia não é de autoria humana. Deus usou homens para escrevê-la. Deus usou pessoas em diversas épocas, diversas situações, cada um com a sua característica, cada um escreveu uma coisa, né? Cada um de nós escrevemos de uma maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo a você que está assistindo a nossa aula. Se eu dou um tema, a professora dá um tema para vocês, na escola, para você fazer uma redação. Todo mundo vai falar sobre o mesmo tema, mas cada um vai abordar de uma maneira. Cada um vai ter a sua característica. Uns talvez vão escrever mais, outros vão escrever menos. Alguns talvez vão escrever no português um pouco mais complicado, outros vão escrever no português mais claro, mais objetivo, né, usando talvez poucas palavras não tão difíceis. Porque cada aluno vai escrever de uma certa maneira sobre o mesmo assunto. Pode ser que vai falar a mesma coisa, mas de maneiras um pouco diferentes. Assim foi com a palavra de Deus. Nós temos vários livros, vários autores em diversas épocas. Tinha autores que tinham uma instrução
educacional muito maior, outras menor. Porém, todos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, sob a direção de Deus. Tá? Então aqui diz que ela é útil, a Bíblia é extremamente útil para ensinar, e o objetivo que nós estamos falando hoje é como estudar a Bíblia, né, para que possamos aprender. É útil para repreender, para nos chamar a atenção. Quando nós estamos fazendo algo errado, ela mostra, olha, você está errado. Olha, o que você fez não é certo. Olha, o que você está praticando está fora da palavra e dos padrões de Deus. Então ela é útil para repreender. E para corrigir. Porque não basta apenas repreender. Não basta. Né? A Bíblia diz dizer, não faça isso. Por que não faço isso? Porque a consequência será esta. Mas vai por esse caminho. Vai nessa direção. Então, para instruir, né? Para a educação, para que nós possamos aprender a sermos justos, retos, santos diante de Deus. Para isso a palavra de Deus existe. Né? Depois fala o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, qual é o objetivo de Deus? Que nós possamos crescer em perfeição. Eu não consigo ser perfeito 100%. É impossível, porque somos pecadores. Eu e você não conseguimos. Mas o nosso objetivo é crescer cada vez mais em perfeição diante de Deus. E assim agradar ao Senhor. Tá? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para servirmos e honrarmos ao Senhor e sermos úteis no serviço a Deus. Tá bom? Então, vamos agora para a nossa lição, tá? Que nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, tá? Como nós devemos estudar a Bíblia. Então, o primeiro ponto da nossa lição, você tem a revista em mãos, diz como você deve ler a Bíblia, como eu devo ler a palavra de Deus, né? É claro, acima de tudo, o primeiro passo que você deve fazer para um estudo e leitura da palavra de Deus é você realmente orar. Ore ao Senhor. Não inicie uma leitura, um estudo sem a direção do Espírito Santo. E quando nós nos ajoelhamos, ou nós assentados mesmos, né, na mesa, que nós vamos ler, estudar, ou no sofá, ou no meu quarto, ao dormir, ou a levantar, ou no trabalho, ou na escola, seja o que for, você está com a Bíblia em suas mãos, quando você ora, você está convidando o Espírito Santo a falar com você, a usar aquele momento para que você possa aprender. Porque, por mais que você seja uma pessoa inteligente, uma pessoa bem instruída, nós não sabemos a Bíblia toda e não conseguiremos saber. Então é importante você orar ao Senhor. Então ore ao Senhor acima de tudo, tá? Então vamos lá. Como você deve ler a Bíblia? Primeira coisa que o autor coloca aqui, a primeira coisa necessária para você receber a orientação divina pela leitura da Bíblia é a conversão. Nela o Espírito Santo vem habitar em você. E é ele quem irá ajudá-lo a entender e obedecer ao lê-lo, tá? Então, João 14, 26. Eu vou ler esse texto para vocês, tá? João 14, 26. Que diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de mim, lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, o primeiro passo, né, para termos um estudo eficaz, uma leitura eficaz, é ter passado pelo processo da conversão do novo nascimento. Quando nós fazemos isto, com certeza, nós iremos entender muito mais. Você há de aprender muito mais com a palavra de Deus, tá? Segundo, é o espírito de humildade. A Bíblia deve ser lida com o espírito de submissão, né? Ou seja, você não deve ler a Bíblia procurando encontrar nela o que você quer, mas está com o coração aberto para ouvir o que ela tem a te dizer. Porque costuma hoje os homens abrir a Bíblia para ler o que te interessa. Ler sobre promessas, sobre milagres, sobre bênçãos. Mas a Bíblia nos chama a atenção que nós não devemos mentir, que nós não devemos roubar, que nós não devemos dar um falso testemunho, que nós não podemos
cuidado com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós falamos. Então a Bíblia, ela tem uma mensagem para nós, né? E Deus usa isto. E nós temos que ser humildes para reconhecer quando nós estamos errados à luz da palavra de Deus, tá? Então é importante isso, você ter isso, tá? Salmo 119, versículo 18, na sua revista você tem lá um campinho para preencher, que você possa depois ler. Imagino que você está lendo e preenchendo todos os campinhos, tá? O salmista diz o seguinte: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha a oração do salmista, né? Senhor, desvenda os meus olhos. Tire toda a venda, toda nuvem, tudo aquilo que impede que eu entenda a sua lei, as maravilhas da tua palavra. E aqui quando fala lei, não está falando só dos 10 mandamentos, mas da Bíblia como um todo. A Bíblia é maravilhosa, tem instruções fantásticas, tá? Tiago, né? 1,5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, tá? Então, ou seja, se você encontra dificuldade na leitura bíblica, eu como pastor estou pronto para te ajudar a entender a palavra de Deus. Conte comigo. Mas se você está sozinho na sua casa, não tem talvez ninguém aí para você entender, peça a Deus: Senhor, me ajude. Senhor, me desvenda os meus olhos. Senhor, realmente me dê sabedoria. Eu lembro que quando eu me converti a Cristo, tinha muitas dúvidas. E muitas dúvidas foram sanadas quando eu ajoelhei os meus joelhos e orei. Quando abri a Bíblia, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus mostrou através da sua palavra. Então Deus pode fazer isso com você também, tá? Então que você possa, acima de tudo, ter isso em mente. Outra coisa que o autor coloca aqui é: a leitura da Bíblia deve ser feita com toda reverência, pois nas suas páginas Deus fala com você. Então, ou seja, tenha respeito pela palavra de Deus. Saiba que é Deus falando contigo. Não é o pregador. Quando o pregador está pregando, eu quando estou pregando no culto, ou até mesmo nessa aula, é claro que eu estou usando aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido, técnicas e tudo mais. Mas, acima de tudo, entenda que Deus está falando através do pregador, através da sua palavra, que você tenha um coração disposto, reverente para ouvir a voz de Deus. Pronto para ouvir a voz do Senhor. Tá? Segunda lição que o autor coloca aí: escolha um horário certo. Escolha um horário certo. A Bíblia é o nosso pão de cada dia. Então, que você escolha um horário adequado. Né? Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. O melhor horário que você realmente possa sintonizar, mas tem um horário certo, um horário importante. Assim como você tem lá, de repente, um programa de televisão que você não perde, de repente tem um momento lá que você tira para jogar um videogame, para assistir um futebol, seja o que for. Né? Você tem vários compromissos, horário de estudar, por exemplo, da escola, que você tire um tempo importante para estudar a palavra de Deus, porque ela é necessária para a nossa vida. Então escolha um horário correto, um horário que você possa ficar tranquilo, para que você possa, assim, estudar com mais eficiência a palavra de Deus, tá bom? Terceiro, escolha um ambiente certo, tá? Antes de ter um horário, você deve ter um lugar apropriado para sua leitura bíblica. Essa leitura requer tranquilidade, quietude, ambiente adequado. Ler a Bíblia com a revelação, com a televisão ligada, ouvindo rock, atendendo o celular, resolvendo problemas, disciplinando crianças, é mostrar irreverência para com Deus. É verdade, né? É verdade, né? Você deve achar um local, um ambiente correto. Seja no seu quarto, né? Talvez num quarto seja um lugar bem tranquilo. Vai lá, tranque a porta, fale para os seus pais, ou se você já é casado, converse com sua esposa: olha, estou me retirando para ler a palavra de Deus. Ou vai lá na sala, talvez não tenha ninguém, ou na cozinha, quando está tudo tranquilo, e com a mesa limpa, tudo bonitinho. Separe um momento importante, porque
leitura da Bíblia, estudo da palavra de Deus, requer um ambiente adequado, sem interferências, onde as pessoas não vão te chamar, olha, ô, vem cá, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Para que você possa, ali naquele momento, estar sintonizado na palavra de Deus e sintonizado com Deus. Então é importante ter esse momento, um local adequado, para que você possa ler, né, onde você onde não tenha barulho. É claro que muitas vezes, né, acontece de nós, e eu muitas vezes pratico isso, né, muitas vezes voltando do trabalho, voltando talvez da escola, no ônibus escolar, sei lá o quê, no trem, no metrô, você pega a Bíblia para ler a Bíblia. Porque você quer aproveitar aquele momento. Estou em trânsito, né, estou aqui no meu canto, então vou ler a palavra de Deus. É importante, você pode fazer. Porque de repente alguém no ônibus do teu lado pode ter alguma dúvida. E será uma oportunidade de você falar de Jesus para ele, de mostrar a importância da palavra de Deus. Mas não esqueçam, um local adequado é fundamental para realmente lermos a palavra de Deus. Marcos 1,35, que é o texto que está mencionando aí na revista, eu vou ler para vocês, né, que você possa depois completar também aí na nossa revista, no nosso material. Marcos 1,35 diz o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Esse texto. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo 36. Procuravam-no diligentemente, Simão, porque com ele estavam. Ou seja, Jesus, né, ele muitas vezes, nós vemos várias passagens do Novo Testamento, onde Jesus se retira para orar, para a meditação, para meditar na palavra de Deus, com certeza. Então ele praticava isso, era uma técnica que ele tinha. Ele falava da palavra de Deus para as pessoas, compartilhava do evangelho com as pessoas, das boas novas de salvação, mas ele também gostava de ter o seu momento a sós com o Pai, para assim orar e buscar a Deus. Então, quando nós falamos de oração, de estudo da palavra, é fundamental ter um ambiente certo. Tá? Então você viu aí, né, como se deve ler a Bíblia, tá? Com o primeiro passo, ter aceitado a Cristo como Salvador. Isso vai te fazer a conhecer mais a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração. Você não é um homem natural, você é um homem espiritual, uma pessoa espiritual. Segundo, ter espírito de humildade, né? Terceiro, começar a leitura, o estudo com oração. É fundamental a oração. Né? Não pense que você é autossuficiente. Ore ao Senhor. Seja humilde diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui para aprender. Me ensine, Senhor. E Deus há de ensinar, com certeza. Tá? E valorize a palavra de Deus. Segunda lição, escolher um horário certo. Então tem ali uma rotina. Quando nós escolhemos um horário certo, nós estabelecemos em nossa vida uma rotina. E a Bíblia entra nessa rotina. Assim como nós almoçamos, você tem lá a hora do almoço. Geralmente a maior parte das pessoas almoçam da meio-dia a 1, né? Ou meio-dia e meia. Né? No intervalo, no meio do dia, as pessoas param para almoçar. É algo que as pessoas têm como necessidade. Se você não almoçar, se você cada dia almoça no horário, isso pode fazer mal para a sua saúde. Imagina com relação à palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Então é importante ter um horário certo, porque eu passo a ter rotinas, tá? E um ambiente certo, um local adequado, né, que eu possa meditar na palavra e assim entender mais e compreender mais o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Outro fator importante quando nós falamos de estudo da palavra de Deus é se você, por exemplo, você vai estudar um determinado capítulo da Bíblia. Você escolheu lá um texto e você quer se aprofundar naquele texto. Ou você vai trazer uma aula, ou você quer aprender para você mesmo um texto com mais clareza. É importante você ler a Bíblia em diversas versões. Nós temos inúmeras versões que nos ajudam a entender mais a palavra de Deus. Tá? A versão que eu tenho aqui na mão e a versão que é usada muito no material é a Revista e Atualizada. É uma versão tradicional, foi
traduzida na década de 50, então está no português um pouco mais antigo. Confesso, está no português um pouco mais antigo, há muitas palavras nessa Bíblia que nós não usamos mais hoje. Porém, saiu recentemente, e eu entreguei para alguns de vocês uma Bíblia pequena. Não sei quantos aqui lembram, principalmente os adolescentes, receberam uma Bíblia pequena, que é a nova versão, a Nova Almeida atualizada. Eu tenho uma aqui que eu comprei para entregar para pessoas que não conhecem a Cristo. Então, Nova Almeida atualizada. Ela é a revista atualizada, já numa linguagem mais voltada para o século XXI, para os nossos dias. Ela foi traduzida faz pouco tempo. Tá? Então existe uma clareza melhor para que você possa, assim, ler a palavra de Deus e, assim, entender a palavra de Deus. Ela é bem clara, né, para você compreender. Eu vou ler para vocês um versículo, tá? Desse que nós estamos aqui estudando, e você vai ver como ela é bem clara, tá? Nós lemos em João 5,39, né? Nós lemos na nossa versão tradicional, dizendo o seguinte: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nessa versão está assim: vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está um pouco mais claro. Aquela ideia que eu falei para vocês. Ele não está dando uma ordem para eles examinar as escrituras, mas ele está falando assim: vocês examinam as escrituras, porque julgam, porque vocês imaginam ter nela a vida eterna. Mas essa escritura testifica de mim. Então, que você possa ler o texto em várias versões. Leia o mesmo texto em diversas versões. Eu tenho aqui a revista Almeida Século XXI, que também é uma versão muito parecida com a que nós usamos, porém está numa linguagem melhor. E eu tenho comigo aqui também, para falar de Bíblias, né, mais atuais, a NVI, que é a nova versão internacional, que também está numa linguagem, né, muito mais clara, muito mais atual, né, no português, onde você conseguirá entender mais. Tá? E temos a tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, que está numa linguagem bem também tranquila. Para quem gosta de ler a Bíblia, né, somente ler a Bíblia, é importante que você dê influência na leitura. Você aprende mais e mais da palavra de Deus. Tá? Então, seja, que você possa, né, valorizar, como nós vimos nesse estudo. E o objetivo nosso hoje é estudar a Bíblia. Como eu devo estudar a Bíblia? Então você vê alguns pontos importantes. Semana que vem nós vamos aprender mais sobre os métodos. Quais são os métodos necessários? Quais métodos eu poderia aplicar e estar aprendendo e usando para aprender mais a palavra de Deus, para estudar melhor? Porque quando fala estudar, é importante você ter um método. Você ter o método, ele te dá uma direção. Não que ele vai te solucionar e vai te explicar tudo, não. Mas o método, ele te dá uma direção. Como eu devo estudar? Como é que eu começo? Eu começo assim, desenvolvo assim e termino assim. Então você vai aprender um pouco mais na palavra de Deus, um pouco mais sobre esse tema importante na próxima semana. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça, que você continue firme na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor agora nesse instante, pedir a sua sabedoria, a sua direção, né? E agradecer a Deus por esse momento precioso que Ele assim nos concedeu. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Pai, obrigado, Deus, por esse instante precioso que o Senhor nos dá. Obrigado por esse canal importante que o Senhor nos concede. Obrigado por cada aluno que está nos assistindo. Que eles possam aprender mais a sua palavra, entender melhor a sua palavra e, com certeza, aplicar na sua vida e crescer e ser bem-sucedido. Cuida de nós, ó Pai. Que esteja conosco. Que nós te renovamos, te agradecemos. E abençoa a próxima aula que nós teremos. Que possamos aprender mais sobre ti e as tuas grandezas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe.